Se você é um agricultor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer, entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados e você já poderá resgatar produtos e serviços. Também, a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos, que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de 1 a 5 estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobayer.com.br/impulso-bayer. É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast, aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente vai buscar sempre saber com quem sabe mais que a gente. E a gente vai falar, nesse episódio, de como a gente tem tido, né, colaborações importantes de organizações que têm não só traçado estratégias e buscado aprimorar e otimizar o agronegócio brasileiro, mas como nós temos pessoas pensando o desenvolvimento desse setor, né? Que, graças a Deus, isso acontece, porque a gente está falando do setor que move a economia desse país, a gente está falando do setor que gera milhares de empregos ano a ano, e um setor que também enfrenta desafios que exigem um trabalho hercúleo de pensamento, de desenvolvimento, de pesquisa, de inovação e de vanguarda, né? E para isso, a gente vai buscar resgatar a história da Fundepag, que está celebrando esse ano 45 anos, pois é, quase 5 décadas de trabalho. A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio, ela traz, então, esse fomento à pesquisa, a esse pensamento dedicado ao setor para o seu desenvolvimento efetivo. E para a gente resgatar um pouco dessa história, entender o que está projetado para frente, a gente vai conversar nesse episódio do Conversa de Cerca com o seu diretor-presidente, o Álvaro Duarte, que já está conosco. Álvaro, um grande prazer recebê-lo aqui no Conversa de Cerca, um podcast do Notícias Agrícolas, um canal que tem se dedicado há um tempo um pouquinho menor, mas também de forma muito intensa, a pensarmos juntos e desenvolvermos juntos o agronegócio brasileiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Carla e amigos ouvintes. A gente está à disposição. Álvaro, como é que o senhor avalia essa celebração? 45 anos pensando e desenvolvendo talvez o setor mais importante da economia do Brasil. Quais têm sido os desafios? Como é que a gente contextualiza esses 45 anos olhando para o nosso agro hoje? Com esse tempo todo de vivência, né? A gente teve a oportunidade de presenciar várias fases do agro no Brasil, né? Então, desde a época em que o agro era considerado como uma atividade de segunda categoria, né? Até agora, quando a gente tem a certeza que o agro é a principal razão política e de sustentabilidade do Brasil, né? Lembrando que o agro só ocupa, né, esse número ninguém pode esquecer nunca, só ocupa, com toda a sua pujança, só ocupa 7,6% da área do Brasil, do território brasileiro. Ou seja, isso é dado da NASA, não é dado que alguém do Brasil fez. Apesar da Embrapa ter repetido e chegado no mesmo número, né? Alguns dizem que esse número agora aumentou de 10%. Mesmo assim, é um espetáculo o progresso do agronegócio no Brasil, né? Sempre enfrentando desafios, sempre progredindo, sempre utilizando a tecnologia de uma forma adequada,
Isso demorou para acontecer, tá? Não é uma coisa que veio do dia para a noite. Não. A tecnologia ela vem caminhando junto com o agro há algum tempo. Eu gostaria de dizer também, a gente fala 7,6% do território nacional, esquece, né, que em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, se gasta 18, qualquer coisa do território nacional. Na China Exatamente. deles, né, claro. Na China, 17,7% do território chinês. Tá? A Europa gasta de 45% a 65% do território para a produção agrícola, para as lavouras que eles têm. Tá? Isso ainda crescido do seguinte, dos 7% que eram as florestas originais lá da Europa, hoje esse número foi reduzido para 0,1%. O que eu quero dizer com isso? Que o Brasil ele é o ícone, o Brasil é o Brasil top mind, como dizem, né? É o que tem que ser mais respeitado no mundo com relação tanto à agricultura quanto à sustentabilidade, ao valor do meio ambiente, ao valor da governança das coisas, né? Então, o Brasil está totalmente inserido no mercado como principal agente, na minha opinião. Como é que a gente fala muito sobre esses números e eu acho que essa comparação que o senhor faz é brilhante porque a gente fala muito sobre os nossos números e às vezes eles isolados não têm o mesmo impacto quando a gente traz essa comparação. Brilhante. Como é que a gente precisa comunicá-los melhor, Álvaro? Como é que a Fundepag, por exemplo, viu a comunicação desse desenvolvimento? Porque se a gente pensa nesse percentual do nosso território utilizado, a gente ainda precisa lembrar que a gente cultiva mais de 70 milhões de hectares, mas na verdade a gente planta 70 milhões de hectares, mas não em mais de 70 milhões de hectares, talvez 49, salvo engano, né? Porque a gente faz mais de uma safra num mesmo espaço. Como é que a gente comunica tanta coisa boa que o agronegócio brasileiro vem fazendo e vem servindo de vetor de transformação para esse país? Eu entendo que cada transformação que ocorre, e é bom a gente deixar claro que a Fundepag trabalha muito com ciência e tecnologia, a Fundepag tem um planejamento estratégico e um design sprint e thinking muito forte, tá? A gente olha para o futuro com bastante crítica, né? Então, por isso a gente tem a firmeza de dizer que as transformações não pararam, né? As transformações vão seguir adiante, as transformações vão ser talvez até mais rigorosas do que foram até agora, né? E o agro está preparado para enfrentar, né? E tudo isso só acontece porque a ciência e tecnologia, e eu acrescentaria aí os serviços especializados, estão trabalhando junto, estão trabalhando para e passo do agro. O agro, na minha opinião, eu entendo o agro também como agroindústria, tá? com a indústria de alimentos, toda essa cadeia que inclui a agricultura e os alimentos, e energia e farmácia, o que vem com a agricultura, né? Então, a Fundepag está sempre tentando colocar os institutos e com os projetos em parceria, e ela própria, como proprietária de alguns projetos, em evidência e se colocando na direção correta. Como comunicar isso, né, é uma questão que melhorou muito, viu, querida? Porque antes era muito pior. Hoje eu ligo a televisão, eu olho ali nos montes de canais de agro, né? Montes de canais falando de leilões, canais falando de agricultura, canais... Então, a comunicação ela é bem grande, tá? Ela é bem grande em volume. Talvez ela não esteja atingindo as pessoas que ela deveria atingir, né? Mas eu acho que isso vai acontecendo. Assim como a agricultura, como atividade econômica, demorou para ser reconhecida, eu acho que também na questão de comunicação ela já está começando a fazer diferença na visão das pessoas, tá? É o que eu penso. Tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas, claro, né? Tudo que a gente pensa pode seguir outro caminho, mas é o que eu imagino.
E se a gente olha para essa comunicação, a gente falando durante a trajetória da fundação, a gente está falando de 6 mil projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, Álvaro, totalizando 1,530 bilhão de reais em investimentos. Como tem sido gerenciar 6 mil iniciativas nessas últimas décadas? Como é que isso se transformou em benesses, principalmente para o produtor, né? Que se valeu naturalmente dessas mudanças e dessas iniciativas para ser sempre mais produtivo, mais competitivo, mais vanguardista, mais inovador e mais sustentável, porque a Fundepag também olha para toda essa condição de sustentabilidade, de preservação, de meio ambiente, está tudo muito interligado, né? Com certeza. Eu vou te responder essa pergunta de um jeito diferente. Esse mais de 1,5 bilhão de recursos destinados à pesquisa, ciência e tecnologia e aos serviços especializados nos últimos 20 anos. Tá? A gente não está falando aqui da história toda da Fundepag. Ótimo. Então, eu vou dar um exemplo atualizado, porque se eu falar muito do passado, talvez as pessoas não entendam. Né? Mas hoje a Fundepag ela aplica muito recurso em inovação aberta. Tá? Então, não sei se todos conhecem, mas é bom que conheçam, porque eu quero a participação das empresas mais ativamente nisso. A gente tem 2 projetos fantásticos, um que é liderado pelo Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos, e a Fundepag faz toda a interface com a iniciativa privada, que se chama CCD Circula. Né? O CCD Circula, ele tem como objetivo, né? CCD quer dizer Centro de Ciência para o Desenvolvimento, quer dizer, é um centro à parte que fica, neste caso, dentro do Itaú, tá? E a inovação aberta, porque ele inclui 7 empresas, grandes empresas, tá, participando do projeto, e 9 instituições de pesquisa fazendo isso. Tá? Então, desenvolvendo o que for necessário para a questão de soluções para os resíduos pós-consumo, embalagens e os produtos contidos nas embalagens. Né? Então, isso para mim é fantástico, né? Acho que é um exemplo muito grande de um impacto fantástico, tá? E que certamente terá sucesso. A gente, inclusive, já está aqui aproveitando a oportunidade para convidar mais empresas para participarem. Tá? Isso não é restrito, isso pode se estender para outras empresas. E o tema é esse que eu acabei de dizer. Tá? Além das empresas e de algumas instituições de ciência e tecnologia, também participa a FAPESP, né, e o próprio governo do Estado de São Paulo. Já um outro exemplo, no Instituto Biológico, a Fundepag tem um outro CCD que ela coordena, como no caso do Itaú, toda a questão da iniciativa privada. Né? Esse outro CCD se trata do bicudo da cana, que é um problema grave dos canavés brasileiros. Né? Então, da mesma forma que no Itaú, agrupa uma série de instituições de pesquisa e algumas empresas interessadas no assunto, que estão aproveitando o conhecimento, o know-how do Itaú e do biológico para chegar numa solução para esses 2 problemas. Tá? Vários outros problemas já foram resolvidos no passado. Tá? No caso da indústria de alimentos, por exemplo, o Itaú foi, na verdade, o precursor da indústria. Né? Quando ele foi fundado, e logo depois veio a Fundepag, a intenção dele era apoiar a indústria. E isso ele fez com muito louvor, com muita qualidade. Né? Tanto que a indústria de alimentos hoje é responsável por boa parte do PIB nacional. Né? Então, tudo que a gente olha hoje de sucesso tem a mão da tecnologia. Tá? E a Fundepag, assim como outras fundações, elas têm a obrigação de apoiar todos esses projetos. E a Fundepag, inclusive, dá um passo a mais, porque além de apoiar, ela cria condições para que os projetos possam acontecer com mais qualidade. E como é que o senhor avalia?
não sei. Sim, com certeza. Como é que o senhor avalia essas parcerias que a Fundepag foi construindo ao longo desse tempo? Qual a importância dessas parcerias, Álvaro? Bom, aqui acho que você já falou, né? Foram mais de 30 mil clientes, acho que você Sim, falou, é muita gente, tá? Esses clientes você tem desde mega empresas até CPFs, tá? Até uma pessoa que quer resolver um problema e procura a Fundepag. Tá? Isso veio caminhando e crescendo, foi muito fermentado isso, né? Então veio crescendo de uma forma espetacular isso se deve muito, querida, ao ano passado, à década passada, quando ocorreu uma emenda constitucional, a emenda constitucional 85, que obrigava os entes federal, estadual e municipal a aplicar recursos em ciência e tecnologia, né? Essa emenda constitucional deu origem a uma lei nacional, né? Se eu não me engano, é a Lei 13.243, em 2016. E essa lei, no caso de São Paulo, produziu um decreto, foi feito um decreto para equalizar a lei nacional com a lei estadual, né? Essa lei foi fantástica, inclusive considerado um marco regulatório da ciência e tecnologia, porque ela abriu totais condições para que a iniciativa privada e as fundações, através das fundações, né, tenham acesso às instituições públicas de pesquisa, né? Então, hoje, por exemplo, se você quiser frequentar um laboratório de um instituto, é perfeitamente possível. Se você quiser alugar um laboratório, é perfeitamente possível. Isso tudo dentro da lei, e a Fundepag criou várias, eu diria, mais de 50 tipos de planos de negócios, tá? Que ela pratica com todos os institutos da agricultura. Não sei se eu falei, mas a gente é credenciado por todos os institutos da agricultura, da Secretaria da que Agricultura, ótimo. pelos institutos do meio ambiente, pela CEPLAC, que é a instituição de pesquisa que trata do cacau no Brasil, né, federal, pela FIPERJ, que é uma fundação, o Instituto de Pesca do Rio de Janeiro, enfim. A Fundepag está crescendo cada vez mais porque ela tem como oferecer formas e funcionalidades para que se pratique a ciência e tecnologia a favor das empresas e a favor da sociedade. Tá? Esse é o caminho correto e é o caminho que nós temos que seguir. Com certeza. E como é que eu também estou aqui, né, com as informações da Fundepag, e eu percebo que também é um objetivo e é uma das áreas de atuação da Fundepag a capacitação, né? Ou as capacitações. Como é que o senhor avalia também a importância disso num setor que ainda, por mais que hoje a gente veja inúmeras oportunidades sendo trazidas pelo setor, a gente ainda precisa, né, alguns nichos dentro do agronegócio ainda um pouco carentes de mão de obra especializada, né? E a gente percebe que tudo isso passa por uma capacitação que, pelo que eu estou entendendo, a Fundepag também ajuda a fomentar, né? A gente faz o seguinte, a gente provoca, na verdade, a maior parte dos técnicos, né? Em especial o técnico do Itaú, né, que tem olham com mais relevância essa questão de treinamento, e se produz vários cursos, 90% deles ou mais, né, são cursos de aplicação de tecnologia, de aplicação de know-how. Por exemplo, o Itaú tem, todo final de ano, um curso de especialização que chama as pessoas responsáveis pelos cortes de carnes nos frigoríficos, né, e nas casas de carne, para aprenderem como que se deve cortar corretamente a carne. Antes disso, tem algumas aulas teóricas que mostram como são a subdivisão dos pedaços de carne, tanto nos bovinos como nos suínos e aves, tá? E isso é um curso super aplicado, né?
E você sabe que a classificação das carnes foi feita originalmente pelo pessoal, com a ajuda forte do pessoal do Itaú, então ninguém tem maior know-how do que o Itaú para falar sobre isso. Outro curso que é fantástico, ano passado não teve por causa um pouquinho ainda por causa da pandemia, mas é um curso para ensinar as pessoas que fazem comida nas escolas, né? Como escolher a comida, como verificar se a comida é boa ou não é, Importantíssimo. como misturar os ingredientes para que seja nutricionalmente boa a alimentação, né? E, além disso, o Itaú faz uma série de análises microbiológicas dos alimentos que são servidos tanto nas escolas como nos bons pratos que existem pelo estado de São Paulo, né? Então, eu dei alguns exemplos, tem vários outros, né? Mas eu dei alguns exemplos para entender que a finalidade principal do treinamento que a Fundepag apoia tem a ver com a aplicação de tecnologias ou aplicação de conhecimento. No aniversário da Fundepag, que foi agora celebrado agora dia 29, dia 9, né? Um pessoal de açougue nos procurou lá no aniversário perguntando quem é que fazia curso para isso, né? Eu apresentei. Que ótimo! Eu apresentei a menina do Itaú, a Ana Lúcia, que é uma das pessoas que mais entende de carne do Brasil, né? E eles já marcaram lá um encontro para fazer isso, tá? Então, a gente tenta, como é a finalidade da Fundação, a nossa missão, né, é gerar valor, né? Então, a gente tem que gerar valor no que é feito na pesquisa científica e tecnológica. E isso é tão importante porque acho que esse debate sempre houve, né? Ele sempre esteve presente nas discussões, Álvaro, mas a gente sempre também esbarra em algumas dificuldades de, por exemplo, trazer para fora do cercado do agro as informações sobre o agro, né? A gente parar de fazer um discurso no espelho, de pregar para os convertidos. Acho que esse é um dos maiores desafios que o setor tem. E quando a gente pensa nessas áreas, né? Nessas buscas de atuação, então, cortes de carne, escolha de alimentos, nutrição, a gente está falando diretamente com o consumidor final e diretamente com a população urbana, né? E aí a gente consegue mostrar que são todas partes de um mesmo corpo e que precisam se conversar mais, né? A população urbana precisa entender melhor de onde vem o seu alimento, a pessoa que está produzindo precisa entender melhor quais são as demandas do consumidor final, que tem sido um consumidor cada vez mais exigente. E, quer dizer, é muito dinâmico tudo isso, e a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, são todas pontes para que esses caminhos sejam menos longos e possam ser percorridos entre essas duas frentes com mais facilidade, né? Com certeza. O que me preocupa um pouco é que nenhum desses assuntos, principalmente aqueles relacionados com alimentos, mas isso também vale para agroenergia, para agrofarmácia, para outros tipos de produtos da agricultura, são muito complexos, né? Não são assuntos simples de se tratar. O que me estarrece é que as pessoas tratam isso com uma simplicidade, não tem critério para tratar, né? Em alimentos, por exemplo, fala-se muito em alimento saudável, que é super justo, tem que se falar mesmo, tá? Mas, ao mesmo tempo, ataca a indústria. Mas, se atacar a indústria, não é toda a indústria que é ruim, tá? Tem indústria boa e tem indústria ruim, tem de tudo. Como tem agricultor bom, tem agricultor ruim, tá? Então, ataca a indústria e esquece que sem a indústria você não consegue ter segurança alimentar. Como é que você vai alimentar 203 milhões de brasileiros, né, sem que a indústria produza os alimentos e permita que a vida de prateleira seja maior e tal, coisas assim. Então, essa questão de comunicação também carrega muito isso, né? Como são assuntos complexos, eles não conseguem chegar na ponta com a complexidade resolvida, né? Não sei se eu estou sendo claro, mas fica assim uma coisa muito pouco profunda, fica uma coisa muito superficial.
A gente está tentando mudar isso, mas não é uma tarefa fácil. Viu? A gente está buscando, principalmente com o Itaú e com o biológico, está buscando mostrar isso assim como do outro lado também, né? Achar que qualquer alimento industrializado é ótimo também não é verdade. Tá? O que vale é o bom senso, o que vale é a nutrição, é isso que interessa. E a gente tende a falar sempre muito sobre alimento, mas é verdade, né, Álvaro? A gente vai muito além disso quando a gente pensa em agro, né? Em matérias-primas do campo. Então, a gente está falando de indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, energias, fibras. A gente tem visto, por exemplo, a iniciativa do movimento Sou de Algodão ganhando as ruas das grandes capitais, né? E isso é determinante. Isso é uma iniciativa fora da caixa, vanguardista, que passa pela pesquisa, o entendimento de como as coisas precisam caminhar para a gente chegar até onde a gente precisa chegar, né? É perfeito, é isso mesmo. As pessoas e as instituições precisam se conversar cada vez mais. A indústria precisa estar junto, tá? Sempre. O pessoal do meio ambiente também tem que estar junto, que é um fator primordial, né? A gente está vendo o que está acontecendo na Terra, né? Nós estamos com um problema. Outro dia eu ouvi um amigo que trabalha no INPE falar o seguinte: o problema não é da Terra, o problema é da humanidade. A Terra vai continuar aí, né? O que pode desaparecer? Porque tem gente que fala o mundo está acabando, o mundo está acabando, o que pode acabar é a humanidade, né? Então, eu acho que o mundo se tornou muito mais complexo, querida. Então, não basta você olhar só o agronegócio, depois só olha o meio ambiente, depois não adianta, isso não funciona. Né? Não funciona. Tem que olhar tudo com a complexidade que tem que ter. Por exemplo, a Fundepag, acho que eu falei uma hora aí que ela indicou como principal tema para ela nos próximos anos a inovação aberta, né? E para que a gente possa estar funcionando de uma forma adequada, oferecer a todos uma forma adequada de seguir nesse assunto, além dos design thinking, design sprint, que são coisas peculiares da inovação aberta, que indicam quais são as dores, quais são os problemas das empresas ou das organizações, a gente também está oferecendo o que a gente está chamando de caixa de ferramentas, tá? Sim. São insumos ou inputs representados por plataformas digitais que a gente está construindo, que permitam que tudo que se discuta e depois se procure solução para essas dores tenham como a gente utilizar plataformas para a gente fazer aquilo ter valor. Tá? Por exemplo, a gente já tem pronta uma plataforma chamada LabF, onde estão inclusos todos os serviços e os equipamentos que fazem esses serviços dentro dos institutos de pesquisa, tá? Que estão alinhados com a Fundepag. Já está chegando a 4.000 serviços, tá? Que são direcionados para as empresas que quiserem. É uma plataforma onde você trabalha mais ou menos como no Google. Você põe o serviço que você quer, ele procura, acha, mostra onde tem, mostra quais equipamentos que você vai usar para fazer aquilo, etc. Né? A gente tem outra plataforma chamada Dama, que é um dashboard para monitoramento ambiental, que também é fantástica, né? Então, se você tem uma empresa e você quer se instalar, por exemplo, na zona portuária, do lado do mar, lá você precisa ter uma série de requisitos de favorecimento ao ambiente. Essa plataforma te mostra como fazer isso, onde você procura, você insere seus dados lá para ver se estão de acordo com a legislação. Tá? Uma outra é a LegSafe, que a gente tem. Essa é muito complicada, a gente está começando por embalagem, mas a intenção é fazer toda a legislação, todo o regulatório de alimentos, embalagens e o que tem a ver com agricultura alimentar, né? Dentro de um único lugar. Assim que uma empresa resolve fazer a embalagem, por exemplo, ela tem ali todo o portfólio de leis e decretos, tanto nacionais como internacionais, para que ela possa fazer a embalagem de acordo com a lei. E a nossa menina dos olhos, né, que deve estar pronta em fevereiro ou março,
é o ESG, né? A gente está construindo uma plataforma digital de ESG. Claro que eu sou totalmente viciado em falar isso, né? Eu sou, mas para mim é melhor, eu já vi várias, essa é melhor, porque cumpre todas as fases do ESG e ajuda a empresa materializar o que deve ser feito para atingir o ESG, né? Então, depois vem outras, né? A gente, conforme vai aparecendo a demanda, a gente traz as soluções em plataformas digitais, que também devem gerar recursos para que as dores das empresas sejam minimizadas, né? É isso. E queria te perguntar também uma outra área. Aí já é meu interesse, viu, Álvaro? Eu queria entender como a Fundepag atua junto à mídia. Tanto a mídia especializada, né? Focada em informar sobre o agronegócio, quanto a mídia geral, né? Existe também essa proximidade, ou a busca, é uma meta também se aproximar da mídia, para que as informações que cheguem sobre o agronegócio tenham uma apuração melhor, uma curadoria melhor, e não só na mídia, mas também nas instituições de educação, que a gente tem visto recentemente aquelas confusões ali nas questões do Enem. A gente já viu associações da sociedade civil organizada surgirem para olhar e ficar realmente, como diz o nome da associação, de olho no material escolar. Existe essa vertente da Fundepag, e se não existe ainda, está sendo construída? Como é que é essa relação com a mídia e com as instituições de educação? Essa relação, a gente está há algum tempo trabalhando nisso. Que ótimo. Mas não é fácil, é complicado, porque... Não, é muito complicado, porque a gente não pode tomar partidos, né? E a gente não pode ficar não são textos simples, né? São coisas muito simples de se divulgar. Mas a gente está tentando. Agora, por último, a gente está trabalhando com a Vero, né? Com a Carla, que é super especializada nisso, a Marielle também, né? E a gente espera ter sucesso agora, porque é um pessoal mais sensível a essas questões. Mas antes já trabalhamos com outras agências de comunicação, e o resultado não foi muito bom, porque elas mesmas não entendem direito o que a gente faz, tá? O que eu chamo de dificuldade para... Imagine você, eu, por exemplo, acho que uma das transformações que vai acontecer a jato, né, é a multiplicação de ambientes agroflorestais, tá? Inclusive, por isso que a gente se credenciou com a CEPLAC, porque ela é super especialista no cacau, né, que é um ambiente, que é um cultivo que cabe perfeitamente no ambiente agroflorestal. Isso vai expandir, mas se eu começar a falar muito, já vão achar que, mas então você é contra o plantio de mono, só soja, só coisa. Eu não sou contra. Eu estou dizendo que isso vai ter que expandir, porque não vai ter como ser diferente. Isso é uma questão de destino da agricultura, não de vontade própria minha ou de alguém. Verdade. Então, as pessoas elas tendem muito hoje, viu, a pensar pouco e criticar bastante, né, sem saber direito o que estão falando. Então, a comunicação não é fácil. Você trabalha nisso, você sabe, né, querida? Mas a gente está lutando para conseguir fazer isso de uma maneira qualificada, tá? Sim. De uma maneira qualificada. E é um caminho de mão dupla, né, Álvaro? Porque uma vez que a gente tem a Fundepag atuando junto da mídia, atuando junto das instituições educacionais, a gente percebe que as informações sobre a própria Fundepag também podem ter um outro espaço para ajudar nesse fomento da melhor comunicação sobre o agro e da melhor comunicação sobre a pesquisa no agro, que é algo que também a gente ainda não fala muito, né? Se faz muito, mas há pouca vitrine para isso ainda, né? Pouquíssima, é verdade. Apesar dos vários, como a gente estava falando antes, dos vários programas de televisão, de TV fechada, TV aberta, não sei o quê, são programas que mostram casos, né? Mas a tecnologia mais profunda, ela não é bem
bem mostrada. Nem sei se ela tem apego, eu não sou da área de comunicação, né? Então eu nem sei se ela tem apego nas plateias, né? Se as pessoas gostariam de ouvir, por exemplo, como se faz um melhoramento de uma planta, por exemplo, né? Como se faz o melhoramento usando genética quantitativa e genética qualitativa. Exato. Como é que ocorre o CRISPR, que é você trocar um pedaço do DNA de um animal, de uma planta. Como é que é isso na cabeça das pessoas? Né? Por isso que, em determinado momento, eu falei para você, cara, que é complicado, é complexo. Né? Então, a maior parte dos programas que você assiste são de casos, né? Então aqui nós estamos visitando a fazenda do senhor não sei o quê, que está plantando algodão. Então está aqui a plantação de algodão dele, ele fala como ele faz, ele fala onde ele conseguiu as variedades, né? E assim por diante. Né? Agora, isso não vem do nada, né? Isso acontece de uma forma que tem todo um aparato. As variedades, por exemplo, vem disso que eu acabei de falar, vem do melhoramento, né? Então teria que ter um programa de ciência e tecnologia que eu acho que ninguém ia assistir. Né? É um problema. Esse problema também tem na medicina, viu, cara? As pessoas não conseguem. São assuntos mais complexos, elas não conseguem aderir. Sim. Eu perguntei porque a gente ainda tem um caminho a percorrer, né, para essa adesão, né, Álvaro? Não vai ser uma simples virada de chave, né? É o que nós estamos tentando fazer, viu, cara? A gente está. O ano passado nada, esse ano nós fomos em tudo quanto é evento. A Fundepag foi no AgriShow, foi no Inova Trade Show, criamos lá junto com a APTA o Agrifutura, deu uma passada como chama lá, o de alimentos, lá, o FISPAL, passamos também no Naturaltech, quer dizer, nós passamos em todo lugar tentando expandir a ideia de pesquisa, as ideias de inovação aberta, etc. Mas não é fácil, eu repito para você, tá? Ao ponto do nosso planejamento de agora, provavelmente ainda vai ser feito, né? Mas provavelmente decidir que o ano que vem a gente vai ter evento próprio e nos eventos tipo Inova Trade Show, tal, que a gente tem um espaço nosso, tá? Para falar das coisas nossas, não nos misturar muito, porque as pessoas não entendem, querida, não entendem. As pessoas gostam de ouvir duas coisas: startup, que é uma moda, né? Então, gostam de ouvir falar em startup e gostam de ouvir falar em produtos que eles podem comprar. Então, mostra aqui tem um abacaxi que você pode comprar. Aqui é isso. Então... Álvaro, como é que o senhor imagina os próximos desafios da Fundepag? O que ao celebrar 45 anos, está no horizonte de vocês? Né? O que vocês têm como metas, como desafios, como, aqui, Carla, vai ser mais difícil, mas nós vamos caminhar por aqui. Aqui a gente já está vendo um horizonte mais claro, mais nítido, a gente já sabe que as metas serão mais facilmente ou mais rapidamente alcançadas. Como é que está esse horizonte futuro, olhando, claro, para o retrovisor nesses últimos 45 anos? Eu acho que eu não falei, né? Mas a Fundepag ela tem quando chegaram essas leis, emenda constitucional, decreto que eu falei antes para você, a Fundepag resolveu criar dentro dela um núcleo de inovação tecnológica, né? E criou com regulamento esse núcleo, né? É o regulamento da fundação. Esse núcleo, em 2019, pelo convite que nos foi feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, naquela época não tinha Secretaria de Ciência e Tecnologia, se transformou num centro de inovação tecnológica. Tá? Então, hoje a Fundação pode contar com esse centro de inovação tecnológica, que fica localizado em Campinas. Tá? A sede da Fundepag em São Paulo, como você sabe, mas o centro nosso de inovação tecnológica é em Campinas. E a gente está trabalhando em duas grandes dimensões. Tá? Uma que eu já falei, que é da inovação aberta, né? Então trazer mais projetos de inovação aberta, colocando os nossos insumos, né? Que são plataformas digitais à vontade da sociedade, né? À disposição da sociedade.
Uma outra que a gente caminha também a largos passos são os projetos especiais, são projetos de grande envergadura, né? A gente já tem alguns, né, tipo o projeto de monitoramento ambiental pesqueiro com a Petrobras, né, que é um projeto grande que a gente trabalha há 15 anos. Tem o projeto Águas da Mantiqueira também, né, que pretende trabalhar com as cidades da região da Serra da Mantiqueira para que elas estejam totalmente adequadas ao respeito ao meio ambiente. A gente então olha tanto essa questão, vamos chamar proprietária, né, que a gente tem inovação aberta e oferecendo as nossas facilidades para que ela ocorra, né? E essas facilidades já estão disponíveis para os 2 CCDs que eu falei, né? O CCD Circula do Itaú e o CCD do Bicudo da Cana do Biológico, e a gente quer ter outros junto conosco, né? E os projetos especiais de maior envergadura, que realmente mudam tem impacto, né? Tem impacto e realmente conseguem mudar a realidade, né? São as duas, não abandonando a nossa vocação tradicional, que é de apoiar os institutos e quaisquer projetos e serviços que eles pretendam fazer, tá? Mas nosso propósito principal, a nossa estratégia melhor definida deve ser para essas duas variações, tá? Duas variações. E como você sempre pergunta de comunicação, a gente vai ter agora proximamente as nossas reuniões de planejamento estratégico, né? E além do pessoal da Fundepag, eu estou levando tanto a CEO da Vero, tá? Que é a empresa de comunicação nossa, como eu estou levando também o CEO do escritório da advocacia que trabalha conosco, e trabalha há 30 anos com a Fundepag, e que é o responsável por olhar os planos de negócio e transformarem aquilo em instrumentos jurídicos adequados, tá? Então, nos próximos anos, a gente deve estar oferecendo para a sociedade uma porção de novas possibilidades de trabalho, né? E pensar, né, Álvaro, que de fato esse setor ele já nos sinaliza inúmeras possibilidades, né? Quando a gente pensa no agronegócio brasileiro, em tudo que a gente pode construir a partir dele, as possibilidades são infinitas, né? São infinitas e são maravilhosas, né? Eu diria. São. Maravilhosas. Olha só, você juntar Seplac, né, chocolate, com mais seringueira, tudo no mesmo espaço, tá? Seringueira, bananeira, esse é um projeto puramente agroflorestal, com florestas circundando. E você tendo o apoio do Itaú para fazer chocolate e outros produtos dentro desse conjunto, né, multiculturas, né? Pode até pôr boi junto, se for adequado. Precisa fazer um estudo sobre isso, né? Então, só falando nisso, você já imagina o tamanho das transformações e do poder da pesquisa dentro do agronegócio. Não, a gente tem caminhos ainda a percorrer, inúmeros, eu tenho certeza que a Fundepag vai pegar na mão de todos esses profissionais e vai caminhar junto com eles. Agora, para a gente arredondar e finalizar nossa conversa, eu tenho certeza que outras virão, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de como foi essa celebração dos 45 anos. Foi um jantar muito pensado, né? Todos os detalhes ali para celebrar justamente essa produção de alimentos que é tão rica no Brasil. E foi tudo ali nos mínimos detalhes pensado e oferecido para celebrar esses 45 anos. Foi um evento bastante especial, né? Você foi lá? Não lembro. Eu, infelizmente, não pude ir. Fui convidada, muito honrosamente recebi esse convite, mas, infelizmente, não pude estar lá. Então, foi assim, para quem infelizmente, não pôde estar com a gente. Primeiro, nós começamos com claro, teve abertura, aquelas coisas, né? Depois tivemos uma fala da Luciana Oric, que é super especializada em ESG, né? Ela trabalha, inclusive, para a BNT, né? Nesse assunto. Então, ela falou sobre isso, né? Essa foi a palestra, né? Esse negócio de jantar não dá para fazer muita palestra, senão o pessoal fica bravo, né? Verdade.
Depois a gente resolveu fazer assim, 3 conjuntos de pratos, né, que continham ingredientes dos produtos artesanais, tá? Então, pequenos produtores, claro, né? Então, apesar disso, todos eles com classificação, todos eles legalmente, trabalhando legalmente dentro dos padrões do Ministério da Agricultura, tá? Então, teve um prato que incluiu palmito, teve outro prato que, como produto artesanal, né? Teve outro prato que incluiu o arroz preto, teve outro antes, né? No coquetel tiveram pratos com vários tipos de queijo, né? Tivemos bebidas, tivemos uma pinga deliciosa lá, né? E eu não sou muito pinguço, hein, mas adorei a pinga. Uma pinga deliciosa, feita artesanalmente, também muito boa. Tivemos o pessoal de paçoquinha, veja. E o cara com o maior sucesso, vendendo paçoquinha doidamente. Muita paçoca ele está vendendo. Então, foi bom para mostrar que a agricultura também pode ser um pequeno negócio, né? Porque ultimamente a gente tem ouvido muito que também não deixa, dependendo do produto, não deixa de ser verdade, né? Que para você viver de agricultura, você tem que ter uma produção de escala, né? Que para leite, por exemplo, é uma produção altíssima, senão não vale a pena. Isso é verdade em algum ponto, mas se você tem um produto premium, um queijo diferente que você faça, uma cachaça diferente, um vinho diferente, nós só servimos produtos nacionais lá, não servimos nada estrangeiro, tá? O gin era daqui, até o rum nós achamos alguém que faz. Tá? Mentira, rum brasileiro. Tudo brasileiro. O vinho era um vinho da Góis, sensacional, viu? O Góis era sinônimo de vinho ruim antigamente, né? Sensacional. O vinho tinto deles é maravilhoso. Então, tudo isso contribuiu para o sucesso. Eu acho que foi um sucesso, né? As pessoas vieram me cumprimentar no final, a mim e ao Francisco Maturro, né, que é o nosso presidente do conselho, né? E foi muito bom. Eu adorei a festa. E eu com aquele carrinho elétrico para cima e para baixo, lá foi de morrer de rir. Né? Mas o importante foi que esteve, e como isso é importante, em uma outra oportunidade aqui no Conversa de Cerca, eu entrevistei o pessoal do Instituto Brasileiro de Cachaça, e eles falavam como é importante, por exemplo, todas as regulamentações, a gente ter um produto registrado, um produto que tenha, né, procedência, que seja tudo regulamentado, isso agrega muito valor, né, Álvaro? E a gente percebe que hoje esses produtos de valor agregado, eles vêm ganhando mercado, eles vêm ganhando mercado externo. Todos os eventos de agro tratam desses nichos do setor no Brasil, e a gente vê que ao realizar um evento como esse na capital, por exemplo, paulista, e você colocar ali líderes de outros setores que vão conhecer esses mercados, isso também promove uma agregação de valor. Então, a nossa conversa toda se deu em torno desses braços todos que a Fundepag oferece para quem quiser vir junto com a gente, para conhecer o real do agronegócio brasileiro. Isso aí, né? você resumiu perfeitamente. Está gravado isso, né? Depois Tá gravado. Porque se eu tiver que falar de novo desse jeito, não vai sair. Isso é bem a definição do Conexão F, né? Que é nosso Sim. Centro de Inovação Tecnológica, Carla. Mas uma coisa que eu ainda não falei para vocês, a Fundepag, junto com o CETEC, junto com o Parque Tecnológico de São Carlos, Parque Tecnológico de Sorocaba e outros, não vou citar todos aqui, senão vai demorar. Nós criamos também uma associação paulista dos ambientes de inovação, né? Essa associação também vai depois trazer a nossa diretora executiva, Adriana Verdi, ela trata do assunto APLs, tanto dentro da Fundepag como dentro da Secretaria da Agricultura, né, do Estado de São Paulo. Então, nós vamos trazer dentro dos ambientes de inovação os APLs, que não sei se você sabe o que são arranjos produtivos locais, tá? Então, dentre os APLs, a maioria deles é ligado à agricultura. Então, você tem vários APLs do café, vários APLs de milho, você tem APLs de várias coisas, até de macadâmia,
produtos que pouca gente sabe que existe até, né? A gente vai trazer tentar não, eu não gosto da palavra tentar, nós vamos trazer esse pessoal dos APLs para dentro dos parques tecnológicos e os institutos de pesquisa para ver o que eles precisam e como vai ser a evolução do trabalho deles daqui para frente, tá? Nós temos que criar no Brasil empreendedorismo, viu, cara? Se a gente não conseguir mudar essa veia do brasileiro, a gente tem problemas. A gente tem que empreender cada vez mais, né? Se a gente quiser ter sucesso em qualquer atividade, não só na agricultura. E tem que driblar desafios que a gente já sabe que nós temos, né, Álvaro? Como, por exemplo, o labirinto tributário que é esse país. Estamos trabalhando, quem sabe depois de 30 anos a gente vai promulgar a reforma tributária, mas muito ainda vai se discutir. Ah, não, mas então não dá para empreender. Não, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que usar uma Fundepag, por exemplo, para entender o manicômio tributário que é esse país. E vamos ajudar, né? E outras associações para ir mitigando os efeitos do risco Brasil. A gente já sabe como é que é um país de proporções continentais, é um país de clima tropical e, embora isso nos forneça, né, é um país que tem dificuldade em ter projetos perenes, né, Álvaro? A gente muda o governo de 4 em 4 anos, a gente muda tudo. Não, isso aqui tá dando certo, não importa, isso aqui era do outro governo, não quero mais. Então, a gente tem desafios, mas a gente precisa estar bem organizado para ir mitigando os efeitos daquilo que a gente não pode controlar. Então, fico muito feliz de recebê-lo aqui no Conversa de Cerca e poder dizer à nossa audiência que a Fundepag está trabalhando para isso, para ajudar, inclusive, a mitigar os efeitos daquilo que o produtor não pode controlar, viu? Fiquei muito feliz e já lhe convido para conhecer as nossas instalações. Venha de carrinho elétrico, não tem problema. Eu espero que eu vá andando, né? Chega dessa porcaria. Mas quantas semanas ainda temos de carrinho elétrico? Olha, é difícil, porque a média disso são 12 semanas, né? Meu Deus do céu. Eu estou na 8ª agora, né? Sei lá. Ah, não, então tá. Um mêsinho, vamos te dar um mês de descanso aí em dezembro? E aí, 2024, a gente vai... E o Notícias Agrícolas está de portas abertas para a Fundepag, para pesquisa, para inovação, para todas as boas iniciativas que queiram continuar levar esse país para frente. Um grande prazer recebê-lo. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade do tempo e pelas informações que o senhor compartilhou com a nossa audiência. Foi um prazer ter o senhor aqui no Conversa de Cerca. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla. Vocês, já colhi informações, vocês são super reconhecidos e agora entendo por quê, né? Graças à sua simpatia e graças ao conhecimento que você tem a respeito do assunto, né? Então, a Fundepag agradece, junto com o Conexão, né, o nosso Centro de Inovação Tecnológica, e a gente está inteiramente à disposição, tá? Fique à vontade se precisar de alguma coisa. Um abração, querida. Um abraço para o senhor também. Conte sempre conosco. Tchau, querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Pois é, senhoras e senhores, Conversa de Cerca Podcast, toda quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas, que eu falo. Vamos saber com quem sabe mais que a gente. A gente precisa incentivar os produtores brasileiros, as outras organizações, que elas façam esse tipo de parceria, que elas busquem instituições como a Fundepag, por exemplo. 45 anos de atuação, minha gente, nesse país, né? Foi criada, vou aqui buscar, né? Porque vai que eu falo uma bobagem. 1978, a gente está falando de tradição, de entendimento, de busca, né? E é isso que a gente faz aqui no Notícias Agrícolas também. A gente quer ser vitrine para essas incríveis iniciativas. Então, hoje a gente conversou com o Álvaro Duarte, que é diretor-presidente da Fundepag, mas o presidente do conselho da fundação é Francisco Maturro, também outro líder importante e reconhecido do agronegócio brasileiro, né? Então, a gente tem o privilégio de poder ouvir essas grandes mentes que estão pensando o setor para a gente continuar transformando o Brasil. Se você chegou há pouco nesse podcast, toda quarta-feira às 3h, estamos juntos. Se você quer revisitar todos os nossos outros episódios, você pode checar no nosso site noticiasagricolas.com.br, na nossa aba podcasts, escolhe o Conversa de Cerca, tem todos os episódios para você ouvir por ali. Mais do que isso, se quiser ir para as plataformas de áudio, estamos em todas elas, é só procurar Conversa de Cerca Podcast. Quarta-feira que vem a gente se vê de novo. Até mais!